Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Psicografia de Chico Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 45, no capítulo 16, chamado Exemplo Cristão. No último estudo acompanhamos o início do desencarne de Fábio, um dos trabalhadores que estão sendo auxiliados pela equipe de André Luiz e de Jerônimo no momento do desenlace do corpo físico. Já acompanhamos o desencarne de outro trabalhador, Dimas, e iniciamos a análise do desencarne de Fábio. Vimos que ele está amparado pela família, que ele preparou a sua família, preparou a si mesmo para esse momento e por isso tem uma tranquilidade maior para a desencarnação. Como ele ainda carrega alguns elementos no seu corpo físico que precisavam ser diluídos, vimos a operação que Jerônimo realizou, eliminando essas impurezas e deixando-as próximas à pele, próximas à epiderme. E inspiraram a esposa dele a dar um banho nele. Quando deu um banho, nós vimos a descrição de Jerônimo e Aristeu, que é pai de Fábio, desencarnado, e a água absorveu esses elementos de sujeira, esses elementos impuros que haviam sido eliminados, separados pela ação magnética de Jerônimo. Refletimos então no final do último estudo justamente a propriedade da água, cujo elemento primordial foi lançado por Jerônimo a fim de que ela absorvesse os fluidos negativos. Então nós refletimos aqui sobre como nós temos pouco conhecimento da medicina espiritual, das propriedades do espírito, do perispírito e das técnicas que os espíritos superiores, mentores, guardiães têm para curas, para diminuir dores, para atender os enfermos e receber os sofredores no além. Um exemplo dessa técnica é justamente
essa impureza que foi eliminada pela água. Então, nós terminamos a reflexão do último estudo sobre as chamadas benzedeiras, rezadeiras, outras religiões como a Umbanda, que realizam rituais parecidos com esse que foi descrito, onde a água e outros elementos são utilizados para cura, para tratamentos espirituais. E então podemos verificar também a ciência espírita não somente no espiritismo, mas sempre em que há intenção de auxílio no bem e especialmente quanto às operações realizadas pelos espíritos no plano espiritual. Desconhecemos muitas dessas operações e vamos aprendendo com o tempo. Prosseguindo então no estudo dessa obra, vimos aí que os elementos de absorção inseridos na água por Jerônimo e Aristeu realizaram a absorção das impurezas. André Luiz diz então que ficou admirado ao perceber esses efeitos salutares e ficou também impressionado com a capacidade da água comum em absorver essas energias e facilitar o processo de cura. Ele diz: a matéria fluídica prejudicial fora integralmente retirada das glândulas sudoríparas, eliminadas, portanto, pelo suor. Terminado o banho, o enfermo voltou ao leito, em pijama, de fisionomia confortada e espírito bem disposto. Então, de fato, ajudou Fábio. Algumas fricções de álcool, levadas a efeito, completaram-lhe a melhora fictícia. E aqui é interessante destacar, melhora fictícia. Nós já vimos esse conceito quando Dimas desencarnou. É aquela melhora que o enfermo tem, em que a família acha que ele vai se curar, ele vai melhorar, e na verdade é uma melhora fictícia, aparente. Porque logo depois há complicações e a pessoa vem a óbito, a pessoa desencarna. Então, Fábio também estava nesse momento, em que há uma melhora fictícia para logo depois piorar e vir a desencarnar. Nós vimos que isso faz parte também de uma das providências tomadas pela espiritualidade a fim de que os familiares não atrapalhem o momento do desenlace do corpo físico. Quando os familiares veem que o enfermo melhorou, as preocupações sobre a morte ficam suspensas por um tempo. As pessoas acham que o enfermo vai melhorar de vez, vai se curar, e com isso eles não precisam mais se preocupar com a morte. Então, também é uma estratégia da espiritualidade fornecer essa melhora fictícia de um moribundo, ou seja, aquele que está prestes a desencarnar. O relógio marcava alguns minutos além das 19 horas. 7 horas da noite, portanto. Silveira, que se havia ausentado, voltou depressa, falando particularmente a Jerônimo, a quem informou: tudo pronto, conseguiremos a reunião exclusiva da família. Então, Silveira é um dos colaboradores que já estavam ali com Fábio quando André Luiz chegou, com Jerônimo e a equipe, dividida porque alguns ficaram na casa do irmão Fabiano, na casa de repouso, de transição, situada no plano espiritual. Eles haviam, portanto, providenciado a reunião com a família. O assistente mostrou satisfação e salientou a necessidade de acelerar o ritmo do trabalho. O bondoso pai desencarnado, pai de Fábio, que se chama Aristeu, movimentou-se também. A tecla mais sensível à nossa atuação foi quando Fábio se dirigiu à esposa ponderando: creio não devermos adiar o serviço da prece,
Sinto-me inexplicavelmente melhor e desejaria aproveitar a pausa do repouso. Então notem que Fábio ele já tem uma condição melhor que Dedimas, porque buscou a oração percebendo que é um momento que está próximo do desencarne. Ele sente a melhora e, justamente por ter melhorado um pouco, pede para orar. Dona Mercedes, a abnegada senhora, trouxe ambas as crianças, que se sentaram na posição respeitosa de ouvintes. Nós já falamos aqui que Fábio preparou a sua família para esse momento, orientou seus filhos, a esposa, diferente de Dimas. Então era mais uma oração que a família fazia em união, o que era comum. Os filhos, portanto, ficaram na posição que comumente ficam para orar. E enquanto a esposa se acomodou ao lado dos pequenos, o enfermo, Fábio, auxiliado pelo pai, abriu o Novo Testamento, na primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios, e leu o versículo 44 do capítulo 15. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. Fez-se curto silêncio, que o doente interrompeu, iniciando a prece comovido. Vamos ver como Fábio vai orar, certamente comentando sobre essa passagem. O que é carne, o que é espírito. Ele diz: rogo a Deus, nosso eterno Pai, me inspire na noite de hoje para conversarmos intimamente, e espero que a divina providência, por intermédio de seus abençoados mensageiros, me ajude a enunciar o que desejo, com a facilidade necessária. Enquanto possuímos plena saúde física, enquanto os dias e as noites correm serenos, supomos que o corpo seja propriedade nossa. Acreditamos que tudo gira na órbita de nossos impulsos, mas, ao chegar à enfermidade, verificamos que a saúde é tesouro que Deus nos empresta, confiante. Essa primeira reflexão de Fábio é muito importante, porque traz uma realidade a que estamos acostumados a ver, especialmente na casa espírita, nos templos religiosos, porque as pessoas somente buscam Deus, geralmente, quando estão passando por alguma dificuldade, seja financeira, seja sentimental, seja familiar, seja de conflitos diversos. Então, ele reflete que nós não pensamos na saúde quando tudo está bem, quando tudo está correndo como a gente quer, chegando a pensar que o corpo é nossa propriedade. Mas quando chega a doença, nós percebemos que a saúde é dádiva divina. Sorriu calmo e conformado. Até ali, via-se bem que era Fábio o expositor exclusivo das palavras. Expressava-se em voz correntia, mas sem calor entusiástico, dada a sua situação de extrema fraqueza. Notem que André Luiz percebe que Fábio não está inspirado por nenhuma entidade. Ele fala por si mesmo, pela bagagem que ele tem, pela preparação que ele fez durante a vida. Então ele, apesar de doente, falava aos seus familiares conforme o seu próprio conhecimento. Fim do intervalo mais longo, o genitor descansou a destra em sua fronte, mantendo-se na atitude de quem ora com profunda devoção. Então o pai de Fábio colocou a mão na testa dele. André Luiz diz: reparei surpreso que luminosa corrente se estabelecera no organismo débil, desde a massa encefálica até o coração, inflamando as células nervosas, então semelhando a minúsculos pontos de luz condensada e radiante. É interessante essas observações que André Luiz faz
Ao mesmo tempo que nós presenciamos cenas de oração, de resgate, de reflexões, porque ele traz a parte científica do espiritismo, ele descreve situações que muitas vezes nós desconhecemos enquanto oramos. Então, enquanto Fábio ora e é inspirado pelo seu pai, André Luiz percebe que há uma ligação, uma corrente saindo do seu coração, aliás, saindo da sua massa encefálica, do seu cérebro, e indo até o coração, com pontos de luz inflamando as células nervosas. Os olhos de Fábio, pouco a pouco, adquiriram mais brilho e a sua voz fez-se ouvir de novo com diferente inflexão. Então o pai de Fábio estava dando energia, força, para que Fábio pudesse falar de maneira mais enérgica, mais poderosa, se podemos usar essa expressão, já que ele estava moribundo, estava muito fraco por conta da doença. Então o pai dele deu ânimo novo. Dirigindo então à esposa e aos filhinhos o olhar terno, agora otimista e percussiente, passou a dizer inspirado: estou satisfeito pela oportunidade de trocarmos ideias a sós, dentro da fé que nos identifica. É significativa a ausência dos velhos amigos que nos acompanham às orações familiares desde muitos anos. Não é sem razão. Precisamos comentar nossas necessidades, cheios de bom ânimo dentro da noção da próxima despedida. Então percebam, Fábio se dirige aos seus familiares dizendo: não é por acaso que nós estamos sozinhos, somente a família. Os nossos amigos que estavam a todo momento orando conosco não estão aqui. Por quê? Nós precisamos falar sobre a morte, sobre a desencarnação que se aproxima. Então, mais uma vez, Fábio vai preparar sua família, como sempre fez. Dimas, nós vimos que ele não preparou a família, ele não dividiu o evangelho com elas e, com isso, a esposa deu muito trabalho no seu desencarne, porque não aceitava a desencarnação dele. E a não aceitação traz revolta, prejudica o processo de desligamento, porque cria uma energia, cria um ambiente de ingratidão a Deus, de dúvida e não de fé. Com Fábio, porém, era diferente. Ele continuou dizendo: a palavra do apóstolo dos gentios é simbólica na situação presente. A palavra que ele leu, sobre carne e sobre espírito. Assim como há corpos animais, há também corpos espirituais. E não ignoramos que meu corpo animal, em breve tempo, será restituído à terra acolhedora, mãe comum das formas perecíveis, em que nos movimentamos na face do mundo. Todos nós, teremos que devolver a nossa carne animal, o nosso corpo físico à terra, seguindo o nosso espírito desprendido desse veículo, dessa carne. Algo me diz ao coração que esta será talvez a última noite em que me reunirei com vocês neste corpo. É diferente quando o espírito está preparado para o desencarne e fala de forma sincera com a sua família, o que não é fácil. A dor é normal, o desejo que a pessoa continue ali é normal, mas quando se trata de uma separação coordenada, preparada, essa compreensão fica mais fácil para os familiares e para o próprio espírito desencarnante, porque muitos morrem e não percebem ou não aceitam e vagam perturbados por longo tempo. Estudamos aqui no último estudo também, e no estudo do Evangelho, que as pessoas que desencarnam ficam perturbadas por um tempo,
Esse tempo vai variar conforme a vida que a pessoa levou. Quanto mais dedicada ao bem e à reforma íntima, menor o tempo de perturbação após o desencarne. Prosseguiu Fábio: nos momentos em que o sono me abençoa, sinto-me nas vésperas da grande liberdade, o retorno à pátria espiritual. Vejo que amigos iluminados me preparam o coração e estou certo de que partirei na primeira oportunidade. Fábio, portanto, já sente ou até mesmo vê os espíritos desencarnados ali presentes. Acredito que todas as providências já foram levadas a efeito em benefício de nossa tranquilidade nestes minutos de separação. Em verdade, não lhes deixo dinheiro, mas conforta-me a certeza de que construímos o lar espiritual de nossa união sublime, ponto indelével de referência à felicidade imorredora. Então, mais uma vez, nós vamos fazer a reflexão de que os valores que realmente importam para a vida são os valores da alma, os valores espirituais. Fábio não estava deixando dinheiro, herança, patrimônio, posses para sua família, mas deixava o mais importante, a bagagem espiritual, os valores e as virtudes necessárias para a construção da felicidade verdadeira e não a alegria passageira proporcionada pelos bens materiais. Fitou particularmente a esposa, tomado de maior emoção, e prosseguiu: você, Mercedes, não tema os obstáculos da sombra. O trabalho digno ser-nos-á fonte bendita de realização. Creia que a saudade edificante estará sempre em meu espírito, seja onde for. Saudade de sua convivência, de sua afetuosa dedicação. Isto, porém, não constituirá algema pesada. Então, antes de continuar, vamos refletir sobre a primeira parte das palavras de Fábio para a sua esposa. Primeiro, ele pede para ela ter força, ter fé, porque o trabalho que eles realizaram até ali e que prosseguirá dará a ela uma tranquilidade, uma fonte de realizações. E, de forma muito bonita, ele diz que ele sempre sentirá saudade dela, mesmo no além. Saudade da convivência e da dedicação. Por isso que eu disse, saudade é normal. Não sentir saudade de um ente querido que desencarnou é estranho. É um sinal de alerta, é sinal que a pessoa não desenvolveu ainda sentimentos. Então, sentir saudade, sentir falta é normal, é saudável. Mas essa saudade não pode ser uma algema pesada. É justamente essa algema que Fábio afirma que não existirá. Porque nós dois, diz ele, aprendemos na escola da simplicidade e do equilíbrio que o amor legítimo e purificado não prescinde da compreensão santificante. Quem realmente ama, de forma legítima, sempre compreende. Compreende não só o parceiro ou a parceira, mas também compreende a lei divina que determina muitas vezes essa separação temporária. Quem ama, portanto, compreende. Inclusive, compreende a vontade de Deus e não se revolta. De certo, necessitarei de muita paz, a fim de readaptar-me à vida diferente. E por isso, pretendo deixá-los com tranquilidade suficiente para que todos nos ajustemos aos desígnios de Deus. Ele destaca mais uma vez a importância de
ser submisso à vontade do Pai, atender aos desígnios divinos, compreender que é o momento de Fábio retornar ao plano espiritual. E ele terá desafios nessa nova trajetória. Conheço-lhe a nobreza heróica de mulher afeiçoada ao trabalho desde muito cedo e entendo a pureza de seus ideais de esposa e mãe. Entretanto, Mercedes, releve-me a franqueza neste instante expressivo da experiência atual. Sei que minha ausência se fará seguir de problemas, talvez angustiosos para o seu espírito sensível. Então ele elogia a sua esposa, que sempre trabalhou, mas entende que ela tinha ideais de mãe, de esposa. Ela fez planos, né? Como todos fazem planos, Mercedes também fez planos. Então ele diz: tenha paciência, tenha resignação, porque problemas chegarão com a minha morte, que trarão angústia para o seu coração. A solidão torna-se aflitiva para a mulher jovem, sem a vizinhança dos carinhosos laços de pais e irmãos consanguíneos, que já não possuímos neste mundo, quando não é possível conservar a mesma vibração de fé pelas diversas circunstâncias do caminho. Então ele está falando que é natural que mulheres que perderam seus maridos, ainda jovens, sintam solidão. Principalmente no caso deles, que não tem mais os pais e os irmãos consanguíneos. Mas isso só acontece quando não se conserva a fé por conta das problemáticas que surgem no caminho. Então, com a morte de Fábio, problemas surgiriam. Mas se a esposa tivesse fé, ela superaria ou superará esses problemas, ainda que sinta solidão e os seus ideais não possam ser alcançados nessa encarnação. Não posso exigir de você fidelidade absoluta aos elos materiais que nos unem, porque seria exercer cruel opressão a pretexto de amor. É difícil esse reconhecimento aqui, né? Antes de desencarnar, ele já diz: olha, eu não vou impedir ou ficar numa posição contrária a uma nova união, a um novo casamento, porque ela é jovem. Isso seria uma cruel opressão e não amor verdadeiro. Então, Fábio é muito maduro, né? Quantas pessoas, mesmo morrendo, não querem que os cônjuges que ficaram contraiam novas núpcias, casem-se novamente, né? O próprio André Luiz tem, né, uma cena em que ele volta para sua casa e a esposa casou novamente, né? E ele não fica muito bem com isso. Então, Fábio, ele tem esse desprendimento, essa elevação de sentimento, de saber que com a morte dele, a mulher poderá ter um novo companheiro. Além disso, nada quebrará nossa aliança espiritual definitiva e eterna. Então eles já têm uma ligação de amor verdadeiro que ultrapassa as questões do casamento. Ele continuará amando ela, porque a ligação é eterna. André Luiz então diz: observei que Fábio arquejava, respirava, fortemente emocionado. Transcorridos alguns segundos de breve pausa, continuou, irradiando seus olhos, verdadeira afeição e sinceridade fiel. Por isso, Mercedes, embora tenhamos providenciado sua posição futura no trabalho honesto, quero dizer a você que ficarei muito satisfeito se Jesus enviar-lhe um companheiro digno e leal irmão. Olha o desprendimento de Fábio, hein? No leito de morte, ele ora desejando um novo companheiro para a esposa.
é assim, muito difícil isso acontecer, né? É muito raro, né? É muito desprendimento dele. Mas ele realmente está pensando na felicidade da esposa. Porque ela vai se sentir sozinha, é jovem. Então ele chega a pedir um companheiro se a vontade de Deus for essa. Se isso acontecer, querida, não recuse. Felizmente, para nós, cultivamos a ligação imperecível da alma, sem que o monstro do ciúme desvairado nos guarde o castelo afetivo. Olha que bonito. Porque a gente tem que considerar também que eles têm 2 filhos pequenos, né? Fábio está desencarnando e a esposa vai ficar, Dona Mercedes, vai ficar com 2 filhos pequenos. Então ele compreende que vai ser muito difícil para ela sozinha. E com o desprendimento que ele tem, ele já fala para ela, olha, não fique com peso na consciência se surgir alguém para ajudar nesse processo, no sustento deles, né? Porque a ligação deles é muito maior do que isso. Não é contaminada pelo monstro desvairado do ciúme. O castelo afetivo deles é forte o suficiente para impedir que o monstro do ciúme pudesse derrubá-lo. Não sabemos quantos anos lhe restam de peregrinação por este mundo. É provável que a vontade divina prolongue por mais tempo a sua permanência na terra. E se me for possível, cooperarei para que não fique sozinha. Ele chega a afirmar que ele mesmo, lá do plano espiritual, vai procurar alguém para casar com ela. É muito estranho, né? Pra gente que não está acostumado com esse desprendimento. Porque geralmente as pessoas têm ciúme, ou então é inclusive natural que a gente não queira, né? Que a nossa esposa, a nossa companheira tenha uma outra pessoa, né? Dividida em intimidade. Tem que ter um desprendimento de fato muito grande. Mas a gente sabe que no plano espiritual a nossa visão muda muito, né? Especialmente para quem é esclarecido. Para quem não tem desprendimento, para quem se dedicou à matéria, continua a mesma coisa. Os mesmos pensamentos que tinham quando encarnado continuam desencarnados. Quem atuou no bem também continua igual. Ninguém vira anjo porque morreu. Mas, quando a pessoa é bem esclarecida, até mesmo antes de desencarnar, ela já tem uma visão bem mais ampla da vida. O Fábio ainda não está no plano espiritual e já entende como funciona o mecanismo da vida conforme a criação divina. Então ele respeita as leis de Deus e sabe com isso que ninguém é de ninguém. Sentimento de posse é um sentimento de espírito inferior ainda. Ele, no seu desprendimento, não tem um sentimento de posse para com a esposa. Não estou dizendo que é fácil, especialmente para alguém que se dedicou a vida inteira a um casamento, desencarnar e ver a esposa, a companheira, com outra pessoa. Não deve ser fácil. Mas o Fábio, pelo menos, está demonstrando que compreende. Está colocando acima do ciúme, que ele diz não possuir, acima dos interesses dele, o sustento da esposa e dos filhos. E como eu disse, ele pensou nos filhos que ainda muito novos precisam de um sustento. Nossos filhos ainda frágeis necessitam de amparo amigo na orientação da vida prática. Então ele já está considerando um novo companheiro da esposa como um amigo que vai ajudar a sustentar os seus filhos. Fábio tem um desprendimento assim gigantesco, porque eu gosto muito de comparar comigo, né? A gente tem que fazer esse exercício. E por mais que eu estude, faça palestra, divulgue o espiritismo, do que eu me conheço, eu acho que eu também tentaria ter essa visão, tentaria compreender, mas eu tenho certeza que não seria nada fácil
E eu acho que eu não iria dar essas sugestões, né? No leito de morte, eu acho que eu não ia ficar falando disso. Mas a gente nunca sabe, né? Especialmente quando ele está ali sensibilizado e está vendo que ele está desencarnando e os filhos vão precisar de alguém, né? De alguma ajuda. Como ele falou, ela não tem mais irmãos nem pais encarnados. Ela não tem ninguém de família. Então ele compreende, na visão madura dele, ele sabe que ela não tem ninguém. E o trabalho por si só vai ser muito custoso com 2 filhos pequenos. Dona Mercedes, enxugando os olhos lacrimosos, esboçou o gesto de quem ia protestar. O que é natural, né? Certamente a Mercedes iria falar: imagina, eu não quero ninguém, eu te amo, eu vou dar meu jeito, eu vou trabalhar. Não quero ninguém. Lógico, é normal, né? Especialmente quando o marido sequer desencarnou ainda. Então ela já deu sinais que ia protestar. Todavia, o Fábio adiantou e acrescentou: já sei o que dirá. Eles se conhecem tanto, né? A união deles é tão bonita, é tão forte. Ele já sabe o que ela vai dizer. Nunca duvidei da sua virtude incorruptível, de seu desvelado amor. Nem estou a desinteressar-me da abnegada companheira de luta que o Senhor me confiou. Então ele já está explicando para ela: olha, não estou falando isso porque eu desconfio da sua fidelidade, porque eu considero você sem mérito, né? Sem dignidade. Não é isso. Reconheça que temos vivido em profunda comunhão espiritual e devemos encarar com sinceridade e lógica minha partida próxima. É por isso que eu disse que, por mais que Fábio tenha um sentimento de amor pela esposa e que não queira que outro homem ocupe seu lugar, substitua ele está usando de lógica. Ele está vendo a esposa jovem, os filhos pequenos e ela sem sustento. Então, o argumento mais racional é que ela se case novamente. É o mais lógico. Então ele deixa claro para ela: eu estou sendo sincero aqui, usando a lógica. Eu não estou duvidando da sua fidelidade nem do seu amor. É questão lógica. Eu estou partindo. Né? Se você conseguir triunfar de todas as necessidades da vida humana, mantendo-se a cavaleiro das exigências naturais da existência terrestre, certamente Jesus compensará seu esforço com a láurea dos bem-aventurados. Então é interessante que o Fábio, ele dá a opção, né, dela ficar sozinha e de forma heróica conseguir sustentar as 2 crianças. Então ele diz: se você, de forma heróica, conseguir, certamente será compensada por Jesus. Todavia, não procure escalar o cume glorioso da plena vitória espiritual num só voo. Então ela tem a opção de honrar a lembrança do marido e sustentar as 2 crianças sozinha. Mas isso exigiria dela uma elevação espiritual que ela não tem. Porque ele está dizendo: não queira dar salto na sua evolução espiritual. Não queira chegar no topo da montanha num voo só. Olha que interessante, ele está falando: não queira ter essa renúncia extrema só porque considera uma imoralidade, talvez, casar-se novamente. Não faça isso. É o conselho que Fábio está dando para a esposa. Não queira dar salto na sua evolução, no sentido de exigir de si mesma uma renúncia desnecessária.
Nossos corações, Mercedes, são como as aves. Alguns já conquistaram a prodigiosa força da águia, outros, contudo, guardam ainda a fragilidade do beija-flor. Muito interessante essa comparação. Os corações dos dois são como aves. Um deles é uma águia e o outro é um beija-flor. Ou seja, a maturidade emocional e espiritual é diferente. Ela não deve querer se colocar como uma águia, enquanto seu coração ainda é de beija-flor. Sofreria de fato, por minha vez, se a visse afrontando a montanha redentora com falsa energia. Então, Fábio é tão esclarecido que ele está dizendo para a esposa: ó, não tente escalar a montanha do sacrifício por teimosia, no sentido de uma falsa energia de renúncia que ela ainda não pode oferecer, só porque não quer casar novamente para não manchar a lembrança, né, do marido. Ele está deixando bem claro para ela: se você precisar, se você sentir que é alguém que vai ajudar, case-se novamente. Não queira escalar essa montanha de sacrifício sozinha, com uma falsa energia, com um coração de beija-flor. Não tenha medo. Criaturas perversas não amedrontam almas prudentes. A alma prudente não é atormentada por criatura perversa. Concedeu-nos o Senhor bastante luz espiritual para discernir. De novo, ele traz a lógica. Eles têm maturidade para refletir sobre o que é lógico, discernimento. Você jamais poderá ser vítima de exploradores inconscientes, porque o Evangelho de Jesus está colocado diante de seus olhos para iluminar o caminho escolhido. Portanto, a observação e o juízo, o exercício espiritual e a inspiração de ordem superior permanecerão a serviço de suas decisões sentimentais. Então, no final da sua conversa, ele está dando um ânimo para ela, falando das qualidades morais que ela tem. Que se ela continuar com o Evangelho de Jesus iluminando o seu caminho, ele vai ajudá-la nas decisões sentimentais, para ela ter esse discernimento que ele tem. E creia, diz ele ainda, que farei tudo em espírito por auxiliá-la nesse sentido. De novo ele diz que vai se dedicar para ela ter alguém na sua vida que vai trazer o sustento para ela ter equilíbrio emocional e espiritual. Fábio sorria com esforço enquanto a esposa chorava discretamente. Após longo interregno, frisou: se eu puder, trarei estrelas do firmamento para enfeite de suas esperanças. Que bonito, né? Que poético. Se eu puder, vou trazer as estrelas para enfeitar suas esperanças. Você estará sempre mais viva em meu coração. Amarei também todos aqueles que forem assinalados por sua estima enobrecedora. Olha o desprendimento de Fábio. Ele chega a dizer que vai amar também o novo companheiro da esposa, se ela assim decidir. Ele já fala em amor. Vai amar o homem que vai substituir ele na família. Em seguida, após fitar demoradamente os filhinhos, aduziu: a palavra apostólica no Evangelho conforta-nos e esclarece-nos como se faz indispensável. Então ele se dirigiu à esposa e agora está falando aos filhos. Em breve tempo, reunir-me-ei aos nossos na vida maior. Perderei meu corpo animal, mas conquistarei a ressurreição no corpo espiritual, a fim de esperá-los alegremente. Então, de novo, ele traz o conceito para os filhos de que vai esperá-los no além, que vai continuar vivo
visitando-os e cuidando deles. Verificava-se que o enfermo despendera muito esforço nesse colóquio, nesse diálogo. Ficou cansado. O genitor, o pai de Fábio, retirou a destra da fronte dele, desaparecendo a corrente fluídico-luminosa que o ajudara a pronunciar aquela impressionante alocução de amor acrisolado. Nós vimos que o pai de Fábio deu ânimo, né? Deu força para ele falar. Demonstrando sublime serenidade nos olhos brilhantes, recostou-se nos volumosos travesseiros, algo abatido. Fábio estava então cansado. Dona Mercedes compôs a fisionomia, afastando os vestígios das lágrimas, e falou para o filhinho mais velho: Você, Carlindo, fará a prece final. Muito importante a gente ensinar nossos filhos a orar, né? Colocá-los para fazer prece, comentar o Evangelho, fazer o Evangelho no lar. É essencial com a família. Fábio então mostrou satisfação no semblante, enquanto o rapazinho se erguia, obediente à recomendação ouvida. Com naturalidade, recitou curta oração que aprendera dos lábios maternos. Poderoso Pai dos céus, abençoa-nos, concedendo-nos a força precisa para a execução de tua lei, trazida ao mundo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Faze-nos melhores no dia de hoje, para que possamos encontrar-te amanhã. Se permites, ó meu Deus, nós te pedimos a saúde do papai, de acordo com a tua soberana vontade. Assim seja. Então, uma prece muito bela, demonstrando a fidelidade a Deus, a honra e glória ao Senhor, e que, apesar do pedido expresso de saúde para o pai, não havia revolta, porque ele coloca, logo depois, de acordo com a sua soberana vontade. Então não faz mal nenhum pedir. A gente já estudou aqui o Evangelho, todas as segundas-feiras, e vimos que a prece também é uma solicitação, um pedido. O próprio Cristo nos estimulou a pedir. Então não há mal nenhum em pedir. E na terra, principalmente, as pessoas costumam só pedir e não agradecer. Mas nós vemos aí que o filho de Fábio pediu saúde, pediu a cura do pai. É natural. Não há rebeldia nisso. Mas é importante que o pedido seja feito sempre ressaltando que prevalecerá a vontade divina. Porque ela vai prevalecer independente da nossa vontade. Mas mostra humildade, mostra resignação você falar isso. Você dizer que a vontade do Pai deve prevalecer. Mas também devemos pedir. Terminada a rogativa, e quando os pequenos beijavam sua mamãe, antes do sono tranquilo, o enfermo pediu à esposa com humildade: Mercedes, se você concorda, sentir-me-ia feliz por beijar hoje os meninos. Ah, que triste, né? Ele vai dar o último beijo nos seus filhos. Ele já sabe que está desencarnando. Ele pede então para dar um beijo nas crianças. A senhora aqueceu comovida. Traga-me um lenço novo, solicitou o esposo enternecido. A dona da casa, em poucos instantes, apresentava-lhe alvo fragmento de linho. Emocionado, André Luiz diz que viu que o pai cristão aplicou o nevado pano à cabeleira das crianças e beijou o linho, em vez de oscular-lhes os cabelos. Então ele coloca o pano sobre a cabeça dos filhos e beija o pano, em vez de beijar os cabelos dos filhos. Contudo, havia tanta alma, tanto fervor afetivo naquele gesto, que reparei o jato de luz que lhe saía da boca, atingindo a mente dos pequeninos. É por isso que os atos simbólicos nos templos religiosos são carregados de energia. Chico Xavier, quando perguntado
se via espíritos na igreja, ele disse que sim e que o padre responsável pela missa, como era um espírito bom, como era um religioso justo, a hóstia que ele oferecia aos fiéis estava iluminada. Todos que iam receber a hóstia do padre recebiam uma hóstia iluminada. Então, em todo ato de simbolismo, ato simbólico, de carinho, nós doamos energia nas palavras, nos pensamentos, nas manifestações, nos gestos. O passe espírita nada mais é que uma doação de energia. Quando impomos as mãos, doamos energia. E vimos aí Fábio beijar a cabeça dos filhos e um jato de luz atingir a mente dos filhos. Nós todos, se não a maioria de nós, já sentimos isso, né? No colo materno, quando vamos com medo para nossa mãe por algum motivo e ela nos abraça, nos beija, nos acolhe em seus braços, a gente sente essa energia de amor, de carinho. O beijo saturava-se de magnetismo santificante. Olha que expressão. É por isso que beijo de mãe cura. Por isso que carinho de mãe cura. Um carinho de mãe, de pai, é saturado de magnetismo santificante. Poder curativo, por consequência. Jerônimo, comovido de maneira especial, dirigiu-se a André Luiz, em voz sussurrante. Outros verão micróbios, nós vemos amor. Olha que frase linda. O pai, né, das crianças, o Fábio, fez isso de colocar um pano entre a cabeça dos filhos e a sua boca para não transmitir a eles nenhuma doença, nenhuma bactéria. E Jerônimo, então, emocionado, fala essa frase linda, de que muitos veriam micróbios ali. E o pai está transmitindo micróbio para os filhos. Mas nós vemos amor. Né? O jato de luz é curativo, é o oposto da doença. Logo após, a pequena família recolheu-se. O enfermo sentia-se singularmente melhorado, bem disposto. Em nosso grupo, havia geral contentamento. Olha a diferença, né? Do desencarne de Fábio para o desencarne de Dimas. E a gente ainda vai acompanhar uns 3 desencarnes. Mas o Fábio está indo de maneira ideal. É um completista. O mundo espiritual, portanto, estava feliz, porque ele tinha preparado a família, tinha se preparado e, principalmente, tinha vivido o Evangelho. As crianças dormiram sem demora e foram por Aristeu, avô desencarnado, conduzidas fora do corpo físico a uma paisagem de alegria, de modo a se entreterem descuidadas. Olha que bonito, o avô desencarnado levou as crianças para brincar no plano espiritual, para distrair elas, porque Fábio vai desencarnar. De novo eu repito, como a espiritualidade cuida de nós, cuida de todos os detalhes, quando nós temos o merecimento de receber esse auxílio. Pensam em tudo, tomam todas as providências. O avô, em espírito, levou os netos para brincar, para distrair eles. A sós com o doente e a esposa, que tentavam conciliar o sono, encetamos o serviço de libertação. Então eles iriam desligar Fábio durante o sono do corpo físico. Enquanto Silveira amparava o filho com inexcedível carinho, Jerônimo aplicava ao enfermo passes anestesiantes. Então o pai de Fábio é Silveira, né? Silveira que é o pai de Fábio. O senhor que levou as crianças para brincar é um amigo deles. O pai de Fábio ficou ali, é o Silveira. Fábio sentiu-se bafejado por deliciosas sensações de repouso. Em seguida,
o assistente deteve-se em complicada operação magnética sobre os órgãos vitais da respiração e observei a ruptura de importante vaso. Como chegamos a 1 hora de estudo, vamos finalizar hoje refletindo sobre o que aprendemos e no próximo estudo vamos descobrir como será o processo de desencarne de Fábio. O que nós já podemos adiantar é que o envolvimento que Fábio recebeu, apesar do seu desprendimento, apesar do seu preparo, apesar da sua elevação espiritual, também exigiu operação magnética complicada. É por isso que eu repito aqui, todo o processo de desencarne é complicado, é complexo. Por isso a importância de receber a ajuda de bons espíritos. Para isso, nós precisamos estar em sintonia com eles. Viver uma vida de homem de bem, pessoa justa, para receber essa ajuda. Fábio é um espírito iluminado, como nós estamos vendo aqui. Mas mesmo assim, o desencarne é complexo. Uma operação magnética foi necessária para desligá-lo. E nós vimos que um vaso importante rompeu. Talvez propositalmente para que ele tenha a morte encefálica, né? O processo de desencarne. Mas vale o comentário de que todo o processo desencarnatório é complexo. E aqui a gente sempre trata do desencarne de pessoas com mérito. Mas vamos estudar ainda o desencarne de pessoas materialistas, pessoas más, pessoas transviadas do caminho, que não conseguem ter esse mesmo auxílio. Como será que é o processo de desencarne deles, né? Porque Fábio exigiu um médico ali fazendo uma operação cirúrgica nele, complexa. Imaginemos então como seria o desencarne de alguém que não tem esse auxílio. Sabemos que Jesus não desampara, que Deus é misericordioso e todos recebem ajuda, mas muitas vezes sofremos por nossas atitudes e escolhas, por mais que Deus nos auxilie nesse processo. Agradeço então a todos que nos acompanham e finalizo, como sempre, orando, pedindo ao Pai que abençoe a cada um. Que todos possam receber essas mensagens, esses aprendizados para aplicá-los em suas vidas. E que todos estejamos nos preparando, refletindo, estudando sobre a vida no mundo espiritual e especialmente como devemos tocar a nossa vida na Terra baseados no Evangelho de Jesus Cristo. Sou muito grato pelas oportunidades, pelas bênçãos de cada dia e rogo que o seu amor possa atingir a todos que estão em nossos pensamentos, a todos que precisam ouvir a palavra, refletir sobre o amor de Cristo por nós e principalmente sentir o envolvimento dos seus amigos espirituais, dos seus mentores e dos seus guias. Nós, por nossa vez, também sintonizemos com eles, com esses amigos, com esses tarefeiros do bem, para que possam nos inspirar, nos guiar e principalmente nos dar confiança, fé, a fim de que não vacilemos na trajetória da existência, nos distraindo com as ilusões passageiras da terra. Graças damos ao nosso Senhor Jesus e pedimos especialmente a Maria Santíssima, Mãe das Mães, que possa estender o seu manto sagrado por sobre os criminosos, viciados e suicidas, a fim de que recebam também o auxílio, o alívio de suas dores e possam ser resgatados à medida da possibilidade e do despertar de seus corações. Aqueles que ainda não caíram, aqueles que ainda não cederam e estão numa posição fragilizada perante a vida, também recebam ânimo, luz e paz, para que mudem de ideia e possam
reconhecer a dádiva que é a reencarnação, o presente que Deus deu a cada um deles, e desistam de qualquer propósito de automutilação ou de suicídio. Graças damos ao nosso Senhor Jesus e que possamos continuar na nossa marcha evolutiva, buscando o auxílio desses irmãos maiores, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo. Um forte abraço a todos.